Moradores das cidades mais atingidas pelas tempestades no Rio Grande do Sul estão se deslocando para Porto Alegre para reconhecer os corpos de parentes. A maioria das vítimas morreu por causa das cheias dos rios. A correnteza arrastou casas e pessoas. A escuridão de mais uma noite sem energia elétrica foi quebrada pela iluminação das sirenes das equipes de buscas. Os voluntários entraram em Mussum com 4 toneladas de material de limpeza. É um dos itens que as pessoas mais precisam para abrir caminho na difícil tarefa de voltar para casa. Faz a diferença agora, né? Faz toda a diferença. Eu agradeço de coração. Com um jato d'água que a lama trazida pela enchente está sendo retirada de dentro das casas. Uma ajuda e tanto para a Isabelle. Tá sendo bem difícil, muito lodo e tá começando a secar e ainda estamos sem água. Um trabalho que está longe do fim. Muito trabalho. Desde segunda na lida e tem muito para fazer ainda. Quantas casas o senhor já limpou? Acho que foi limpado umas 35, 40. Muito barro, né? Muito barro, demais. Os moradores vão ter que repor tudo o que tinham em casa, móveis e utensílios domésticos comprados com o sacrifício de anos de economia, viraram um amontoado de entulho. É inacreditável o que aconteceu aqui. O rio Taquari jogou para dentro da cidade toneladas de pedaços de árvores, raízes e também muitos entulhos. Esta montanha esconde uma casa que tem logo ali atrás. Ela foi praticamente destruída. A água superou, passou por cima da janela. Não sobrou nada dentro de casa, nada. Nada. Aqui, no meu irmão, na mãe, aqui, simplesmente botamos tudo fora. Nesta margem do rio, casas sucumbiram à força da água. A maioria das vítimas morreu afogada, arrastada pela correnteza do rio Taquari, que alcançou 17 metros acima do nível normal. Também houve mortes provocadas por descargas elétricas e uma mulher perdeu a vida durante o resgate. O cabo do helicóptero que a içava se rompeu. Parentes das vítimas viajaram para Porto Alegre para fazer o reconhecimento dos corpos. Leandro perdeu o pai. Não é fácil, não é fácil. A minha filha, ela nem ontem de noite só chora, que ela tinha combinado com meu pai sexta-feira. Ia chegar uma cavalgada lá no município para ele ir lá ver ela. O município de Mussum já registra 15 mortes. Com cemitério destruído, um velório coletivo deve ser realizado amanhã na cidade vizinha de Vespasiano Correia. A Defesa Civil calcula que a enxurrada afetou mais de 147 mil moradores no estado. Em Roca Salles, os 2 únicos postos de combustíveis estão fora de operação porque ficaram debaixo d'água. A cheia do Taquari destruiu a maioria dos estabelecimentos comerciais. Vou ter que recomeçar, né? Eu tenho duas empresas aqui e lá na esquina e acabei perdendo as duas. O seu Mário, um gaúcho com quase um século de vida, nos mostrou o que restou da casa dele. Aqui era a minha casa. Estou com a roupa agora. Fazer o quê? Ele só teve tempo de pegar os documentos e sair antes da enxurrada, arrastar tudo. Abandonei tudo porque o que eu ia fazer? Eu sozinho. E o senhor vai ter força para continuar? E o resto, vou fazer o quê, né? Força aí. O Papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade aos afetados pelas chuvas fortes no Rio Grande do Sul e disse que está rezando pelas famílias desabrigadas. De ontem para hoje, o número de desaparecidos quase dobrou. Bombeiros, socorristas e equipes da Defesa Civil vasculham por terra, água e pelo ar áreas próximas ao rio Taquari. O trabalho de buscas ganhou o reforço de militares de Santa Catarina e do Paraná. Em Lajeado, está funcionando uma espécie de QG das forças de segurança. No interior de Encantado, equipes trabalham em lugares de difícil acesso, que antes estavam cobertas pela água. Os próprios moradores seguem pelas ruas em busca de informações. Miguel procura a mulher e os 2 filhos. Dona Ilse não sabe onde estão 2 amigos. Eu perdi a minha casa, tudo que tinha dentro, sabe? Os amigos. Eu disse, nós estamos vivos, né? Eu perdi a casa, mas eu estou viva, né? As autoridades atualizaram o número de desaparecidos. Agora são mais de 40, nas cidades de Lajeado, Arroio do Meio e Mussum.
Segundo a Defesa Civil, o número cresceu porque antes muitas pessoas eram consideradas incomunicáveis. Agora, com o sinal de internet restabelecido, foram incluídas em outra lista. A gente precisa atualizar os dados constantemente, né, para ver as redes de afeto, né, porque às vezes eu não acho o meu vizinho, né, ele é assim, o último lugar que ele estava foi lá, né, então muitos estão talvez em serviços de saúde, né, enfim, é bem desafiador. A estrutura para acolher as pessoas atingidas pela enchente ganhou o apoio do Exército. 5 barracas foram montadas a pedido da Defesa Civil para servirem como pontos de atendimento. Nos primeiros dias, a ajuda vinha de locais como esse, que reúnem profissionais de saúde e assistentes sociais. Inicialmente chegaram muitas pessoas com alguns ferimentos leves, assim, que precisavam de fazer curativos, né? Crises hipertensivas. Agora tem chegado mais crise de ansiedade, né? Isso a gente está observando que esse impacto psicológico tem aumentado com o passar dos dias. Seu Rosalino foi salvo por um amigo. A casa dele ficava a 1 quilômetro do rio Taquari. Trazido para o Parque do Imigrante, em Lajeado, ele logo recebeu atendimento médico. Mediram minha pressão, viram que a pressão estava um pouco alta, né? Me deram um medicamento para aquilo, me trataram bem, fosse preciso, a hora que eu precisasse era para voltar ali, que eu estava pronto a me atender. Dona Marisa chegou aqui em prantos, porque não consegue tirar da cabeça tudo que passou. Eu vendo a água vindo as casas afundando, foi um filme de terror que nós passamos. E chamei pelas pessoas sair de casa, corri na rua com um apito na mão, para as pessoas acordar, para ver que a água estava vindo. Hoje, ela falou que precisava de um abraço. Agora vamos ao vivo até Mussum, a cidade que registra mais mortos e desaparecidos. A repórter Cristine Galiza está no ginásio da cidade e atualiza as informações. Boa noite, Cristine. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, Ana Luísa. Isso mesmo, nós estamos em um ginásio aqui de Mussum, um dos pontos que centraliza a coleta e o repasse de donativos para as famílias atingidas aqui na cidade. São roupas, alimentos, água, dezenas de doações que chegam a todo instante, enviadas por todo o estado e até mesmo de fora do Rio Grande do Sul. Hoje também o governo federal divulgou algumas medidas de ajuda às vítimas da tragédia. O presidente Lula não participou da reunião em Brasília porque viajou para a Índia para a reunião, o encontro do G20. Hoje também o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que vai liberar 20 mil cestas de alimento e repasse inicial de R$400 por desabrigado para ajudar as prefeituras no atendimento à população. Depois de 30 dias, os municípios podem solicitar mais R$400, totalizando R$800 por pessoa. O governo já tinha anunciado a liberação antecipada do saque do FGTS e também de benefícios do INSS. O presidente em exercício disse que nesse domingo deve visitar as cidades atingidas pela tragédia aqui no estado. Ainda no fim da tarde de hoje, o governador Eduardo Leite anunciou R$1 bilhão em créditos especiais para os municípios atingidos pelas enchentes. Voltamos com vocês, Márcio e Ana Luísa. Obrigado, Cristine. Boa noite. De Mussum, vamos para São Paulo com a previsão do tempo para a região sul do país. Eliana Marques, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para Ana Luísa e boa noite para você. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul podem fazer o rio Uruguai transbordar em 2 pontos. Em Uruguaiana, ele está com 7 metros e 62 centímetros, pouco menos de 1 metro de atingir a cota de inundação. Em Itaqui está mais cheio. Para transbordar, faltam 44 centímetros, segundo o Serviço Geológico do Brasil. De acordo com os meteorologistas, é preciso atenção nessas regiões gaúchas de madrugada e de manhã. Nos outros estados do sul, a chuva pode ser forte ao longo do dia, com risco de temporal, principalmente nessa área laranja, no norte do Paraná. Nas capitais, tem possibilidade de chover a qualquer hora. As temperaturas ficam baixas. Agora vamos falar de onde o tempo abre. Amanhã, no centro-oeste gaúcho, a partir da tarde. Domingo, na metade sul do estado. Na segunda-feira, volta a esquentar. Mas o calor é combustível na formação de tempestades. E elas são esperadas de novo, de segunda até quarta-feira, especialmente nessa faixa rosa, no oeste, centro e no sul do Rio Grande do Sul. Márcio. Obrigado, Eliana.
A gente volta com a previsão para outras regiões daqui a pouco. A seguir, uma menina de 3 anos é baleada da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar o ataque que feriu uma menina de 3 anos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Baixada Fluminense. Heloísa estava no carro com a família e levou 2 tiros. Era um passeio no feriado, que terminou tragicamente. Pouco antes das 9 da noite, Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, voltava com a família pelo Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. No caminho, passaram por um carro da Polícia Rodoviária Federal. A gente passou, eles vieram atrás, mas eles não sinalizaram para parar. E aí, como eles estavam muito perto, eu resolvi, dei seta e nesse momento que o meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos. Os pais viajavam na frente. Heloísa estava no banco de trás, no meio, entre uma tia e a irmã mais velha, de 8 anos. No carro da PRF eram 3 policiais. Wesley dos Santos da Silva estava no volante. No banco de trás vinha Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro. No banco do passageiro, a chamada posição de comando, estava Fabiano Menacho Ferreira, que na delegacia reconheceu ter sido o autor de 3 disparos de fuzil. Os agentes disseram que dispararam porque ouviram um tiro, que pensaram vir do carro da família. A minha reação foi sair logo para eles pararem de dar tiro, para eles verem que tem família ali dentro. E aí eles pararam de dar tiro, passaram, eu coloquei a mão pro alto e saiu todo mundo, só a minha menorzinha que ficou dentro do carro. Heloísa foi atingida por 2 tiros, um no ombro direito. A outra bala entrou pelas costas e chegou à cabeça da menina. Em entrevista à Rádio CBN, uma testemunha que chegou a gravar a cena logo depois dos tiros, contou o que viu. Eu vi a federal vindo, mas não ligou nada, não, luz, nada. Ele ligou só a sirene. A família, antes de encostar pro canto, não correu, não acelerou nem nada. Ele deu uns 7 no carro. Esse é o carro da família e aqui é possível ver 3 marcas de disparos. Uma aqui no porta-malas e outras 2 no vidro traseiro, uma de cada lado. O pai de Heloísa e a testemunha dizem ter ouvido um número de tiros ainda maior. Mas os manuais da Polícia Rodoviária Federal e a própria cúpula da instituição dizem que essa era uma ocorrência que deveria ter sido resolvida sem tiro nenhum. É vedado o disparo de arma de fogo por veículo que fugiu de bloqueio policial ou que não atendeu a parada, a ordem de parada. E aí independe se essa ordem existiu ou não existiu. Não é permitido o disparo de arma de fogo para veículo que está em fuga. A gente tem que fazer o acompanhamento tático. Numa rede social, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que já solicitou esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da PRF do Rio. O veículo consta como roubado no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. A mãe de Heloísa disse que a família comprou o carro há 2 meses e não sabia da irregularidade na documentação. A menina passou por uma cirurgia neste hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Heloísa está na UTI em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Bombardeios russos na Ucrânia mataram 4 civis e feriram 50 pessoas em diferentes regiões. Imagens da câmera de corpo de um policial registraram o resgate de sobreviventes em Kryvyi, cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O prédio da polícia foi reduzido a escombros. A guerra vai ser um dos assuntos principais da cúpula do G20 na Índia. O presidente Lula e outros chefes de Estado e de governo já chegaram para o encontro. É um dos raros momentos da diplomacia em que líderes das maiores economias do mundo se encontram pessoalmente para negociar. O G20 reúne 19 países e a União Europeia. Juntos representam 85% do PIB mundial. A Índia, que agora abre as portas para a cúpula do G20, se tornou neste ano a nação mais populosa do planeta. Quase 1,5 bilhão de pessoas vivem aqui. O primeiro-ministro indiano insiste que esta cúpula se dedique também aos problemas dos países em desenvolvimento. O pedido de Narendra Modi é que o G20 transmita uma forte mensagem de cooperação e harmonia entre as economias mundiais.
Mas a China, a segunda maior economia do mundo, jogou um balde de água fria. O presidente Xi Jinping, que disputa a influência sobre a Ásia com os indianos, decidiu nem participar do evento. Outra ausência confirmada foi a do presidente russo Vladimir Putin. A guerra na Ucrânia deve mais uma vez dominar os debates. O presidente do Conselho Europeu adiantou que é difícil prever um consenso sobre o conflito na declaração final. Nos bastidores, outra negociação importante é sobre a adesão da União Africana no G20, que pode ser anunciada ainda neste fim de semana. O presidente Lula desembarcou em Nova Delhi por volta de 9 da noite, horário local. Segundo o Planalto, ele tem reuniões bilaterais programadas com o presidente francês Emmanuel Macron, o turco Recep Tayyip Erdogan e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O Ministério Público da Espanha abriu processo contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol. Luís Rubiales foi denunciado por agressão sexual por ter beijado sem consentimento a jogadora Jenny Hermoso na premiação da Copa do Mundo no último dia 20. Se condenado, o dirigente pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu que o tribunal reabilite as empresas punidas com base no acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. Elas estão impedidas de participar de licitações públicas. A representação do subprocurador-geral, Lucas Furtado, foi feita após a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as provas obtidas por meio desse acordo. O procurador quer que o pedido seja analisado pelo próprio presidente do TCU, Bruno Dantas, antes de ser levado ao plenário. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou 128 presentes recebidos de autoridades estrangeiras no acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União. Segundo os auditores, 17 itens são de alto valor e deveriam ser devolvidos. A fiscalização propôs que a Presidência da República reavalie os presentes que estão no acervo privado de Bolsonaro e identifique presentes que não tenham sido registrados. As recomendações serão analisadas pelo relator, ministro Augusto Nardes. O setor de turismo aqui no Brasil está contando com os muitos feriados neste segundo semestre para impulsionar o mercado. Estrada cheia e as paradas faturando. Aqui estava todo mundo atrás desta iguaria aí de Minas. Pastel de angu, refinada culinária mineira. E esse ainda é especial, que é de carne com jiló. 2023 tem 5 feriadões no segundo semestre. Além deste 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Natal e Ano Novo. O economista da Confederação Nacional do Comércio afirma que as folgas esticadas vão dar um bom respiro para o setor do turismo. Vai fazer um total, vai movimentar o volume de receitas desse setor em 48 bilhões de reais. Portanto, é até um pouco mais do que um 13º para o setor de turismo, né? Os estados que devem ter maior receita são Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A histórica Ouro Preto está recebendo 40 mil turistas. O Museu da Inconfidência ficou lotado. A gente tem que ir pedindo licencinha aqui, chega para um lado, espera o outro vir, mas se ajeitando dá para todo mundo aproveitar, todo mundo ver. Para garantir hospedagem num feriadão como este, foi preciso fazer reserva com muita antecedência, há mais de 2 meses. O hotel tem 22 quartos e todos estão ocupados. E para receber tanto turista bem, com aquele nosso jeitinho mineiro, a equipe daqui teve que ser reforçada. Hoje nós temos 11 fixos e 3 freelance, 2 camareiros e um recepcionista. Tiago bem que queria poder aproveitar mais os feriados com a família. E ainda é muito caro, né? Gasolina já deu uma melhorada, passagem já deu uma melhorada, mas temos muito a avançar ainda. E se caísse um pouquinho? Aí o povo ia viajar com força. A gente ia colocar o da visão e ia conhecer o Brasil e o mundo afora. O apresentador Fausto Silva foi transferido hoje da unidade semi-intensiva para o quarto. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Faustão permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão.
O apresentador passou por um transplante de coração no dia 27 de agosto. A seguir, o desmatamento nos 2 maiores biomas brasileiros em agosto. Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Marrocos agora há pouco. O epicentro foi perto da cidade de Marrakech, a uma profundidade de 27 quilômetros, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. A imprensa de Portugal afirma que o país também sentiu o terremoto, além de Espanha e Argélia. Um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas reconheceu que houve progresso no combate às mudanças climáticas desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, mas reforçou que é preciso intensificar rapidamente as ações em todas as frentes. O documento é considerado a base científica e técnica do primeiro balanço global desde 2015, que vai ser concluído na COP28 no fim do ano em Dubai. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os dados de desmatamento dos 2 maiores biomas do Brasil em agosto. Na Amazônia, o desmatamento segue em queda. Foram derrubados 563 quilômetros quadrados, 66% a menos do que agosto do ano passado. E foi a menor marca para o mês desde 2018. Já o Cerrado registrou o pior patamar para agosto em 5 anos. Foram derrubados 463 quilômetros quadrados, 2% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Na contramão dos números oficiais, pesquisadores de Mato Grosso do Sul estão ajudando a preservar áreas de cerrado perto dos centros urbanos. Os pesquisadores chamam essa área de fragmento de cerrado. Um pequeno pedaço do bioma preservado na capital, Campo Grande. Nessa área, nós conseguimos registrar 194 espécies, ao todo voltadas para esse grupo. 137 espécies de aves, então é um número super representativo para aves ocorrendo num fragmento dentro da cidade, praticamente. A preservação de um bioma pode parecer importante só em grande área de mata, mas não é bem assim. A conservação de fragmentos, como esse aqui, é a garantia de que o cerrado se mantém vivo, guardando suas riquezas e características e afastando o risco de extinção. Esses reservatórios, eles cumprem funções ambientais muito importantes. Eles auxiliam na produção de chuvas, eles auxiliam na redução da temperatura, eles auxiliam na absorção de água durante a chuva para diminuir as inundações. Além disso tudo, toda a fauna urbana acaba residindo nesses locais. Só em Mato Grosso do Sul, a Fundação protege uma área de cerrado equivalente a 535 campos de futebol. A maior gravidade que a gente tem no cerrado hoje é a própria lei, que permite que uma propriedade privada, sendo ela em unidades de conservação, em áreas de preservação, em áreas de biodiversidade, ela possa ser desmatada até 80% pela própria lei. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa criar mecanismos para fazer com que essas propriedades que sejam inseridas, principalmente em corredores de concentração de biodiversidade, se mantenham preservadas e não sejam desmatadas como está acontecendo agora. Vamos voltar a falar com a Eliana Marques. Eliana, tem previsão de chuva forte em outras regiões do país? Boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Tem sim, em Mato Grosso do Sul tem risco de temporal, também no oeste de São Paulo e no sul de Mato Grosso. Nessas partes amarelas aqui, pancadas de chuva menos intensas, apesar de que podem ter raios e ventos também. Uma frente fria avança do Paraná para São Paulo e aumenta as instabilidades até Mato Grosso do Sul, onde tem um cavado. Cavado é um sistema meteorológico com fortes correntes de vento em altitude. Elas favorecem a formação das nuvens carregadas. Em Campo Grande e Cuiabá pode chover a qualquer hora, em São Paulo a partir da tarde. A máxima de Campo Grande é quase a mínima de Cuiabá e a capital de Mato Grosso se aproxima dos 40 graus à tarde. Em São Paulo, 30 graus. Do norte do Espírito Santo ao litoral do Nordeste e até a região norte, no geral chuva rápida. O sol predomina nas áreas amarelas. Com até 29 graus em Brasília, 30 em Belo Horizonte e Vitória, 33 graus no Rio de Janeiro e em Goiânia e 37 em Palmas, Teresina e Rio Branco. Até amanhã, Ana Luísa e Márcio. Obrigada, Eliana. Até amanhã. E fãs da banda Foo Fighters estão ansiosos pelo retorno do grupo aos palcos. O show é a atração principal amanhã no festival The Town. Coração de baterista às vezes acelera.
O do Francisco bate mais forte toda vez que o show do Foo Fighters está perto. Tá lá com o meu cartaz, vou tentar chegar perto, é sempre uma briga, né? Ainda mais festival grande como esse. O coração desse baterista também já falhou a batida. Foi quando soube da morte de Taylor Hawkins, par perfeito do vocalista Dave Grohl no palco. Foi na véspera de uma viagem para tocar no Brasil, em março do ano passado. Eu estava num casamento onde eu era padrinho e eu recebi a mensagem 1h30 da manhã, falando do Taylor, sobre o que aconteceu na Colômbia. E eu fui embora do casamento, eu não consegui ficar, fiquei muito chateado. Francisco é daqueles fãs que colecionam ingressos como troféus. O da turnê de 2008 é o que mais tem história, registrada em vídeo. Hoje à noite, a gente tem um fã ensandecido com uma baqueta aqui na grade, o tempo todo apontando para mim aqui. Todos meus amigos brasileiros comigo aqui. Palmas pro cara com a baqueta, essa música é pra você. Aí ele olha pra mim de novo, eu falo, eu quebrei a baqueta. Aí ele fala, ah, que pena, nisso o Taylor vai imitar a dele. E as duas baquetas, a quebrada e a que ele ganhou de Taylor Hawkins, foram para a parede. O show de sábado tem aquele gostinho da apresentação que não aconteceu. A expectativa é altíssima, mesmo com tanta coisa diferente. Josh Freese assumiu as funções de Taylor Hawkins. Tem música nova para ser tocada, mas tudo que os fãs querem é tirar aquele nó que ficou preso na garganta. Hoje, depois de Terra e Paixão, a Globo transmite a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa Brasil e Bolívia. Luiz Roberto, boa noite. Olá, Ana Luísa, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Pois é, estamos aqui no Estádio Olímpico do Pará, completamente remodelado. Aliás, o povo paraense foi o destaque dessa semana de seleção brasileira. Um carinho absurdo, uma relação, uma conexão com a nossa seleção que continua. A galera vai lotar aqui o Estádio Olímpico, serão 50 mil pessoas apoiando a seleção, que começa um novo ciclo, o ciclo de Fernando Diniz. O técnico do Fluminense, do São Paulo, do Vasco, Santos, entre outros, chegou cumprimentando todo mundo, tá leve o Diniz, tem uma proposta de jogo especial, diferente, e ele conta com o Neymar Júnior. O Neymar veio, ainda não jogou na Arábia, tá aí o Neymar desembarcando, vai a campo, vai vestir a camisa número 10. Aí está o material que o Neymar vai usar daqui a pouquinho, quando vai ser recebido com o calor humano pelo povo paraense. Do outro lado, Marcelo Moreno é o destaque da seleção boliviana. Jogou no Brasil, no Grêmio, no Cruzeiro, no Flamengo, artilheiro maior da seleção La Verde. Essa galera vai empurrar a seleção. Então, daqui a pouquinho, eu conto também com vocês, Ana Luísa, Márcio, Brasil que jamais perdeu um jogo de eliminatória jogando em nosso país. Combinado. Obrigada, Luiz Roberto. Depois do futebol, o Globo Repórter vai falar de uma instituição muito conhecida dos brasileiros. Depois do Globo Repórter, tem o Jornal da Globo e o Conversa com Bial. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Brasil e Bolívia pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas informações da equipe do Brasil e também as últimas notícias da equipe da Bolívia. O Brasil, que estreia hoje em casa, estreia também o técnico Fernando Diniz, vai tentar fazer um bom jogo hoje para começar as eliminatórias com o pé direito. Já a seleção boliviana chega no Brasil para pelo menos conseguir um empatezinho. Então se você é torcedor da seleção brasileira ou torcedor da seleção boliviana, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos e comenta aí embaixo seu palpite, porque nesta sexta-feira o Brasil larga nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 diante da Bolívia, em jogo que marca a estreia do técnico interino Fernando Diniz. O duelo acontece às 9h45 da noite, no horário de Brasília, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Com ampliação de vagas diretas para a Copa, agora serão 6 para os sul-americanos, mais uma possível repescagem, o Brasil não deve correr risco de classificação. O objetivo de Diniz e a CBF, desde já, é formar um time competitivo com vistas para o Mundial de 2026 e reaproximar o torcedor da seleção,
como foi dito por diferentes jogadores em entrevistas ao longo dos últimos dias. O Brasil não vem bem esse ano. Venceu apenas um dos 3 jogos disputados sob o comando de Ramon Menezes, diante de Guiné, e vem de derrota por 4-2 para o Senegal em junho. Já a Bolívia perdeu para o Equador e Panamá e empatou com o Chile na última data FIFA. A partida em Belém também marca a volta de Neymar à seleção. Machucado, ele não vestia a amarelinha desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar para a Croácia em dezembro de 2022. No último confronto entre as seleções, o Brasil goleou a Bolívia em La Paz por 4-0 em março do ano passado. Na história foram 32 confrontos, com 23 vitórias brasileiras, 4 empates e 5 derrotas. Pelo lado da seleção brasileira, com apenas 3 treinos com o grupo, Diniz apostou no diálogo e na exibição de vídeos para transmitir seus conceitos aos jogadores. Ele também aproveitou a base que já vinha da seleção, tanto que irá levar a campo uma escalação com 9 remanescentes da Copa do Mundo. As 2 novidades ficam por conta do lateral esquerdo Renan Lodge, que voltou a ter chance com a amarelinha, e do zagueiro Gabriel Magalhães, que fará sua estreia pelo Brasil. Então a provável escalação do Brasil deve ter Ederson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Lodge e Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo, Rafinha e Richarlison. Já pelo lado da Bolívia, os bolivianos tentam acabar com o tabu de 14 anos contra o Brasil, adversário que nunca conseguiu vencer fora de casa. Velho conhecido do público brasileiro, o atacante Marcelo Moreno segue como esperança dos bolivianos. Aos 36 anos, ele se tornará nesta sexta-feira o jogador com mais partidas disputadas pela seleção. A Bolívia conta com alguns jovens jogadores que atuam no Brasil, casos de Miguelito do Santos e Enzo Monteiro, do time sub-20 do Santos também, além de Fernando Nava, do Atlético. Penúltima colocada nas eliminatórias, a Bolívia busca disputar a sua 4ª Copa do Mundo. A última foi em 94. Então, provável escalação da Bolívia deve ter o Lamp, Marcelo Soares, Jucino e Quinteiros, Medina, Villamil e Ursino, Miguelito, Abrego, Arrascaeta e Marcelo Moreno. O jogo vai ser apitado por Juan Benítez, do Paraguai, com os assistentes Eduardo Cardoso e Milciades Saldivar. Quarto árbitro José Mendes e no VAR o Carlos Benítez. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.